paz do Senhor Jesus, amém? Perdão por responder só agora, mas ultimamente minha vida tem sido mais corrida do que já era, né? Tenho passado por alguns momentos aqui, mas eu sei que é Deus restaurando, é Deus cuidando, é Deus me ensinando, é Deus fazendo, né? Porque tudo está no controle do Senhor e nada foge ao domínio, né, das suas mãos. Eu glorifico a Deus, porque no meio do deserto, no meio da tempestade, no meio do mar revolto, o Senhor ainda continua a trabalhar. E se Ele não trabalha na situação, está trabalhando em nós, né? E glória a Deus por isso, porque aquele que é fiel, né, e começou a boa obra, vai continuar sendo fiel até cumpri-la, né? E então eu quero te pedir perdão pela ausência, quero te pedir perdão por não estar acompanhando, às vezes, respondendo no WhatsApp, fazendo vídeos e tudo mais, assim que eu posso, assim que eu tenho condições, eu sempre estou entrando em contato, eu sempre estou respondendo, mas infelizmente o meu tempo não é mais o mesmo que era antigamente, né? Quando nós iniciamos esse trabalho, eu tinha um tempo de qualidade a me dedicar, né? Porém, eu acho que Deus está colocando muitas coisas no lugar, principalmente os meus, como se diz, minhas responsabilidades com a minha casa, né? Chegou um tempo na minha vida que eu preciso me dedicar um pouco mais à minha casa, aos meus filhos, à minha família, à minha mãe. Então eu tenho experimentado esse voltar de olhos para minha família. Eu sei que é um tempo necessário. Eu sei que Deus tem trabalhado. Por isso, né, tô aqui. Glória a Deus, né? E eu quero vir falar com você hoje a respeito, né, dessa aplicação do descanso, né? Muitas pessoas me falam a respeito disso, que estão há muitos anos buscando a restauração dos seus casamentos, estão buscando ali uma mudança, né? Vamos dizer assim. Estão querendo essa mudança, né? Estão querendo aplicar ali o descanso. Eu quero descansar no Senhor, Ana Paula. Chega de choro, chega de sofrimento, chega de agonia, chega de depressão, chega de aflição, e eu preciso descansar em Deus. Porque quando nós estamos falando, né, de 7 dias, 7 meses, é uma luta, né? É o choro, mas é um tempo necessário, porque a separação, o divórcio, ela é uma dor tão grande quanto um luto, quanto uma viuvez, né? Se compara assim. Então é necessário mesmo você ter esse tempo. Mas e quando você já tem 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos e você continua no mesmo sofrimento, você continua no mesmo choro? Ana, o que é isso? Olha, eu vou dizer baseado na minha experiência, naquilo que eu vivi, porque esse ano de 2021, né, já vai aí para o 9º ano em que eu estou em busca da restauração do meu casamento, porém, eu acredito aí que eu vivo há mais ou menos uns 5 anos no descanso do Senhor, que eu parei de contar o tempo, né? Contar o tempo que eu falo assim, ai, Senhor, tá passando mais um ano, não chegou, ai, Deus, sabe? Parei com isso. Já faz 5 anos que eu entendi o propósito do Senhor com tudo isso. E eu tenho experimentado viver feliz naquilo que Deus me condiciona. Então eu acredito, primeira coisa, nós precisamos entender o processo. Primeira coisa, para você verdadeiramente aplicar o descanso. Você precisa entender o processo pelo qual você está passando. E às vezes, Ana, mas eu já entendi. Não, às vezes você
sabe por que você está passando, mas às vezes você não entendeu ou não quer aceitar que é extremamente necessário esse processo ao qual você está vivendo. Porque eu vejo da seguinte maneira: quando eu e você, a gente verdadeiramente entende, compreende aquela fase que nós estamos vivendo, a gente vai viver no sofrimento. Por quê? Porque a gente acha que é injusto, a gente acha que não precisava, a gente sabe, mas não quer entender, sabe, mas acha que Deus deveria ter nos poupado, né? Quando na realidade a vida é uma semeadura, né? Você semeia, a planta cresce, um dia você vai ter que colher, não adianta. Então, às vezes nós estamos passando por problemas, né? Talvez não. Nós estamos vivendo problemas, estamos vivendo complicações, porque na realidade nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos colhendo algumas coisas que nós plantamos lá atrás, né? Então chega o tempo, né? Às vezes é uma insubmissão, às vezes eu já falei muito disso aqui no Encorajando Mulheres, eu já falei muito sobre isso. Às vezes é um casamento que o pai e a mãe não concordavam, né? Você casou fora da bênção. Isso influencia muito. Às vezes você casou, você constituiu uma família com uma pessoa com quem você caiu, né? Você estava na igreja, estava bem, tal, conheceu um moço, conheceu uma moça, aí vocês caíram no pecado, aí essa pessoa, né, engravidou. Tô falando isso porque aqui no canal é assim, né? Aqui no canal é homem, mulher, então encorajando mulheres, mas homens também recebem, então deixa Deus trabalhar, né, gente? Então, o que que acontece? Ah, às vezes o cara engravidou a moça e casou com ela. Às vezes a mulher engravidou e casou com o cara. E você constituiu uma família da maneira errada, né? No pecado. Isso influencia na palavra totalmente, claro que influencia. Quem sabe você se casou com um homem que de repente, não sei, a família dele era contra. Então, assim, isso influencia muito e hoje a gente sabe que a gente está vivendo, como é que fala? Um tempo ai, desculpa, de, de colheita. Só porque eu sempre digo que Deus, ele é tão maravilhoso e misericordioso que ele nos faz, né? Ele nos resgata e nos abraça para que a gente possa aprender a semear nele para colher nele, né? Porque a Bíblia vai dizer que a gente pode até chorar, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, ou seja, tem um tempo de choro, mas também vem a alegria. Vai chegar o tempo da alegria. A Bíblia também vai dizer, né, que aqueles que semeiam chorando colherão duplamente os seus molhos em alegria. Então, nós estamos experimentando, né, esse forjamento, essa preparação de Deus para algo melhor. Então, eu preciso me conscientizar, e isso é um trabalho que eu faço eu comigo mesmo. Não adianta você tentar, olha para mim, fulana, olha para mim, vê o que tá errado em mim, me sinaliza. Não, isso aqui é uma busca, né? Com o Espírito Santo, que é quem nos consola, mas também é quem nos, nos, nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai trabalhar isso dentro de nós, ele vai nos mostrar aquilo que é necessário a gente melhorar, trabalhar em nós para que a nossa colheita seja diferente. Então a gente precisa ter essa conscientização. Que esse tempo, Deus não deixaria a gente passar esse tempo se não fosse extremamente necessário. Necessário para quê? Para o nosso reparo, necessário para a nossa mudança, necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então é por isso que nós precisamos estar ligadas na videira verdadeira. A gente precisa estar ligado em Deus. E esse é um tempo que a nossa intimidade com Deus tem que
crescer a cada dia mais. Por quê? Porque é o Senhor quem vai nos trazer essa consciência de que o processo ele está sendo feito da maneira correta, da maneira que tem que ser. Porque se a gente não se conscientizar disso, a gente não descansa. Porque quando a gente fala assim, ó, eu descansei no Senhor, o descanso, ele remete a uma pessoa que sabe o momento que está passando, entende o momento que está passando e confia naquele que está atravessando essa pessoa para o outro lado do caminho. Então, quando você compreende o processo, isso te traz uma certeza de que Deus não vai te abandonar e Deus está com você, está fazendo você passar por tudo e está fazendo você vencer em tudo. Então, independente dos anos, porque a gente sabe que o tempo, o Senhor também é o Senhor do tempo, a gente sabe que algo está sendo construído, né? Em toda a Bíblia, que se a gente for ver as histórias bíblicas e tudo mais, de pessoas que também tiveram que esperar anos por cumprimentos de promessas, a gente vê que Deus, ele é fiel ao que ele fala, mas ele também trabalha em meio tempo. Então, o tempo, ele é necessário para que eu e você cresçamos, para que eu e você sejamos preparados para algo que está vindo de Deus para nós. Ah, Ana, mas eu acho que já estou preparado. Às vezes você sabe que você já está preparado, mas e se Deus estiver trabalhando o outro? Eu penso muito nisso. Às vezes eu falo assim, Deus, mas eu acho que eu estou preparada. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, mas eu estou preparando o outro, e aí? Então a gente precisa entender o tempo de Deus, porque Deus ele vai trabalhar com o tempo na perfeição dele. E às vezes a gente quer as coisas para ontem, porque hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito agitado, tudo as pessoas querem tudo para ontem, o mais rápido possível, o mais perfeito possível. Porém, Deus não pula etapas. Deus ele não pula etapas, né? Então eu preciso ter essa consciência dentro de mim, sabe? E entender que o processo ele está sendo perfeito. E quem trabalha com perfeição, meu amor, não se preocupa com o tempo. Olha, quando você vai ver grandes artistas, pessoas que lidam com arte, pessoas que lidam com coisas que vão sobreviver ao tempo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que essas pessoas, elas não pensam no tempo. Uma vez eu vi um documentário naqueles canais fechados de televisão sobre castelos, sobre monumentos, sobre edificações que às vezes passaram por 3, 4 engenheiros porque levaram séculos para serem construídos. Então a gente vê que uma pessoa iniciou os alicerces, a outra começou a fazer isso, as outras fizeram algumas modificações, e isso levou séculos e séculos e séculos. E a pessoa que iniciou falou, não, vou construir tal coisa. Vamos colocar aqui um castelo, né, daqueles europeus bem grandes. Vou iniciar o castelo. Ele sabia que talvez no tempo dele não iria ficar pronto, ele não ia ver a obra completa, mas que ele falava, meu filho, que vai ser meu sucessor, vai continuar essa obra. E um dia as pessoas vão olhar e vão se lembrar. Fui eu que iniciei isso aqui. Isso é para perpetuação, para ficar por tempo. E a gente vê que essas coisas, elas hoje são admiradas e valorizadas por pessoas do mundo inteiro e essas pessoas não tinham, como se diz, e talvez a primeira pessoa que iniciou o projeto não morreu sem ter a consciência, né? E olha que glória, olha que importância. Então, Deus é do mesmo jeito. Às vezes o trabalho que Deus começou em nós vai ser concluído só lá quando a gente for avó. Não tô falando da restauração, tô falando assim, às vezes Deus tem uma promessa, ah, você vai ser pastor, você vai ser pastora, seus filhos e filhas vão na igreja e tudo mais, aí você pensa, ah, eu tô ficando, tô envelhecendo, os meus filhos já estão adultos, cadê a igreja que Deus falou para mim? Às vezes não é para agora, mas os filhos dos seus filhos, então talvez vai ser quando você vai ser avó, e então tudo que Deus faz
é perfeito, mas é no tempo de Deus. E a gente não pode esperar a perfeição se a gente quer aceleramento do tempo. A perfeição e aceleramento de tempo não andam juntas. Às vezes, para você, um tempo perfeito seria 2, 3, 5 anos atrás. Para Deus, não. Talvez para Deus é daqui mais 2 anos, mais um ano. Então, eu não sei, sabe? Eu só sei de uma coisa: Deus, ele é surpreendente. Deus é surpreendente. Às vezes também a gente acha que vai demorar daqui 10 anos, Deus faz hoje. Então, tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o tempo certo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa tornar consciente da necessidade do processo em nossas vidas. E receber isso como sinal de amor, carinho, afeto de Deus. Terceiro lugar, para aplicar o descansar em Deus. Confiar, entender que Deus, ele está fazendo o melhor para você. Desde o início da minha caminhada cristã, Deus, ele colocou um versículo muito enraizado no meu coração. Quando qualquer coisa ruim ou que me desagrade acontece, parece que o Espírito Santo salta de dentro de mim e fala ao meu ouvido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as vezes, Ana, todas as vezes que algo que eu não espero, algo que eu achava que ia ser diferente, algo que me aborrece, algo que me entristece, esse versículo salta no meu coração e vai direto para minha mente. Então, é um versículo que enraizou. E eu entendo que tudo coopera para o meu bem. Então, isso me gera confiança no Senhor, sabe? Quem descansa entende que aquilo é um resultado de uma vida inteira, às vezes cometendo quebra de princípio, escolhendo o mal, ou vivendo sob rebeldia, né? Sendo rebelde. 2. Quem descansa em Deus entende que Deus é o Senhor do tempo, que o tempo é necessário para Deus trabalhar naquilo que Ele tem que trabalhar em nossas vidas. E 3. Quem descansa em Deus confia que Ele está fazendo melhor. Então, quando você entende essas 3 coisas, eu acabei de falar aqui, você descansa. Então, assim, Ana, você olha para sua vida, esses 9 anos, você vê que você perdeu tempo? Não, eu ganhei tempo no Senhor. Eu estou desfrutando integralmente de uma paz que excede todo entendimento. Mas, Ana, você não se preocupa com a vida do teu marido, como que estão as coisas, se ele pensa em você, se ele se importa, se ele sofre. Não, eu não importo. Porque eu penso o seguinte, se Deus, ele permitiu esse afastamento, é para o meu bem, é para que eu não veja mesmo, entende? Então Deus está me protegendo do que está acontecendo lá de lá, para que eu não esmoreça na fé, para que eu não me revolte, para me não rebele. E ao mesmo tempo, Deus está me fazendo experimentar coisas preciosas dia a dia com Deus. Eu estou vendo Deus em detalhes na minha vida. Se eu não descanso, se eu só fico preocupada com aquilo que não veio, eu não vou desfrutar do maná diário. Eu não vou desfrutar, sabe? O povo no deserto estava do mesmo jeito. Por que que muitos pereceram no deserto? Já se perguntou? Porque eles estavam preocupados com a terra que não chegava. Mas eles não desfrutavam da água que brotava da rocha, do maná caindo do céu, da coluna de fogo à noite, da nuvem de dia, né? Não, das cordonizes que vinham sobre o acampamento. Então, eles tiraram os olhos das bênçãos diárias porque se preocupavam, não está chegando, não está vindo. E aquele povo não descansou em Deus, não abraçou a caminhada com Deus, que eu acho que o mais gostoso em toda a jornada de restauração é a presença de Deus constante em nossas vidas. Esse é o melhor. É você acordar e dormir
sentindo a presença de Deus e vendo o que Deus está fazendo dia a dia. Então, nós precisamos tornar consciente essas três coisas na nossa vida, porque aí o nosso coração, quando eu falo assim, tornar consciente, é um trabalho de exercício racional da sua mente. É você dar ordem de comando à sua alma. O que é a alma? É a central das emoções. É a central das emoções. E aí você não tem um salmo que Davi fala que ele falou com a alma dele, ele falou: "Aquieta minha alma e saber que o Senhor é Deus". Então ele falou com ele mesmo e nós precisamos falar conosco mesmo todos os dias. Eu preciso dizer para mim mesmo: Deus está trabalhando. E exercer essa essa conscientização de que, estou passando pelo processo, porque estou colhendo as raízes amargas de uma plantação. 2, o Senhor é Senhor do tempo. 3, eu preciso confiar em Deus, confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, literalmente. Então, assim, se eu começo a fazer isso todos os dias, todas as vezes que vem uma angústia, todas as vezes que vem uma tristeza, todas as vezes que vem o desespero, eu começo a fazer esse trabalho de racionalizar essas três coisas, esses três tópicos. Você vai ver que você vai se tornando consciente. Você vai ver que você vai descansando. Sua alma vai recebendo a voz de comando e ela vai o quê? Colocando as coisas em ordem. Então a gente precisa, isso é parte do domínio próprio, né? Isso é parte do domínio próprio. Então a gente vai se conscientizando dia após dia disso, até que vai chegar um dia que você vai falar: "Cara, descansei. Cara, eu tô bem. Cara, eu tô maravilhosa. Que isso, eu tô maravilhoso." Ah, mas que tanto de tempo. Por exemplo, antigamente, há uns 5 anos atrás, me angustiava demais a pessoa chegar em mim e falar assim: "Nossa, Ana, mas já tem 4 anos, por que você não casa de novo? Não, para com isso, você precisa de casar." Não sei o quê. E eu ficava angustiada daquilo, eu ficava na tristeza. Ah, Deus, tá vendo? O senhor tem que acelerar o tempo. Olha o que as pessoas estão dizendo para mim. Isso tá me deixando triste. Hoje em dia, quando a pessoa vira e fala assim: "Ana, você precisa casar. Ana, já tem o quê? 9 anos separado? Nossa, é tempo demais." Eu falo: "Não acho." "Você precisa casar?" Eu falo: "Não acho." "Nossa, eu tô tão bem, tão tranquila, tão feliz. Pra quê arrumar dor de cabeça?" Eu falo desse jeito. "Pra quê arrumar dor de cabeça?" "Não, gente, tô bem demais. Tô feliz." Mesmo, Ana, você não se sente sozinha? Cara, eu não me sinto sozinha. Não me sinto sozinha, não me sinto desamparada, não me sinto frustrada, não me sinto nada disso. Por quê? Porque eu descansei, eu entendi que eu estou vivendo o melhor de Deus. Então eu acredito que quando a gente faz, eu fiz isso, funcionou bacana. Digo que há 5 anos eu verdadeiramente. Samuel, tô gravando. Tô gravando. Depois a gente fala, só um minutinho. Então, assim, hoje em dia eu falo que isso funcionou porque eu vivo esse descansar. Hoje em dia minha vida é descansar. Hoje em dia nada me aflige. As lutas vêm, Ana, vem. Às vezes você chora, choro. Às vezes a minha alma quer ficar aflita. Opa! Vamos ponderar. Tô passando por isso, por causa de alguma coisa. Deixa eu pensar. Deus conversa comigo e me mostra. E Deus mostra. Eu entendo que o Senhor é Senhor do tempo. 3, eu confio em Deus que Ele tá sabendo o que tá fazendo. Então isso me traz calma, me traz paz, porque eu sei que Deus, Ele não vai fazer eu passar por um fogo que vai me torrar, vai me queimar, vai me fazer morrer. Eu sei que Deus, Ele não vai me condicionar um lugar em que eu não vou suportar e vou sucumbir. Não, Ele não está fazendo isso para eu parecer, para eu perecer. Ele está me fazendo isso para eu crescer. Então, quando você torna essas coisas conscientes, você vai ver que você vai começar a descansar em Deus. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que tais coisas possam ter acalmado a tua alma, trazido paz, consciência. Tô vendo. Tá, a mamãe tá gravando.
acho que é só apertar nesse botãozinho Então, vermelho. assim, aqui é difícil. Eu corro, vou pro fundo, eu saio correndo. Só se eu mudar de casa, largar ele aqui, gente, porque ele sempre tem que participar dos áudios, é difícil. Né? Eu espero que essas coisas tenham falado ao coração e que fiquem vocês na paz do Senhor Jesus. Amém?